Convidamos o professor Daniel Sense, da Unijuí, pesquisador, ligado a projetos de temas ambientais, trabalha no mestrado, no doutorado, e a quem eu agradeço por estar conosco. Tudo bem, Daniel Sense? Bom dia. Os ouvintes da Rádio Repórter e esse programa Fatorama, né? O Hélio fazendo sucesso todo dia. Verdade. Eu lembrava há pouco ter ouvido um tempo atrás numa palestra com o jornalista que é uma referência em jornalismo ambiental, o Washington Novaes. Ele abria a palestra dele, Daniel Sense, dizendo que era sobre assuntos do meio ambiente, anos atrás, mais de 10 anos atrás, dizendo: eu não trago boas notícias. É esse o seu caso quando vamos tratar aqui de assuntos ligados ao meio ambiente, professor? Penso que nós temos um contexto que autoriza usar linguagens mais radicais. Nós vivemos literalmente um colapso ambiental, né? Eu não sei se esse colapso é só ambiental do ponto de vista ecológico ou se ele é um colapso dos interesses que a sociedade tem definido como prioritários. Eu penso que essa relação homem-natureza vive uma crise como nunca tivemos na história da existência da vida no planeta. Então a pergunta, né, se nós temos boas notícias, é muito complicado pensar que o mundo enfrenta gastos, mortes, crises, né, e governantes buscam flexibilizar, neutralizar legislações, relativizar condutas, né, e vale isso para o Brasil, vale isso para os Estados Unidos, num contexto que é assustador, literalmente, né? Sim. Bom, a proteção do meio ambiente não pertence a nenhuma corrente política ou ideológica. A sustentabilidade é sinônimo, já ouvi o amigo falar sobre isso, é sinônimo de sobrevivência. O Brasil tem essa ideologização do debate ambiental. Por que isso acontece, Daniel Sense? Olha só, esse tema, na verdade, ele nasce no mundo com uma conotação de que o meio ambiente é anti-desenvolvimento, é anti-produtivismo, é contra qualquer modelo de crescimento, né? Acho que esse é o grande equívoco inicial. Então, se você fala em menos crescimento, em dimensões que devem estimular mais a solidariedade do que a liberdade e crescimento individual, mais uma ideia de convivência social e comunitária em relação a uma ideia liberal, parece que você está assumindo uma postura política, né? Mas eu tenho dito e tenho ouvido essa semana conversas nas rádios de Ijuí também, em relação a um caso específico da desocupação de uma área que é próxima a uma área ambiental e que é também uma política habitacional, ou a inexistência de política habitacional. Esses momentos, eles revelam o quanto não se faz política em algumas áreas. Porque proteger meio ambiente ou proteger moradia é fazer uma política. E se você não tem uma política específica, é porque você não tem prioridade nesse tema. Então, eu acho que o abandono do tema, ou a ideia de que diz, bom, quem faz desse tema um tema político ou político partidário, né, precariza o debate. Não, o tema ele está na agenda das prioridades das políticas do dia a dia, ele tem um orçamento para dizer que é prioridade, porque dizer que a prioridade é muito fácil, né? Os discursos hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, são muito lindos, assim, as pessoas estão postando árvores, postando águas, postando uma ideia de uma relação mais harmônica com o meio ambiente, mas efetivamente isso não é prioridade, porque ele, inclusive, não consta nas agendas das políticas principais. Ele consta como um dia de memória, de lembrança, de tema tão importante como é o nosso entorno, né? O nosso meio onde a gente vive e que é tão fundamental, e hoje uma certa dúvida paira nesse tema, né? Então, acho que a conotação política que se dá a isso, que é um tema de esquerda, é um grande equívoco, porque sabemos que viver causa impacto, todos nós causamos impacto, e a escolha sustentável deve ser a que causa menos impacto, né? Aquela que permite que as futuras gerações também tenham meio ambiente
não inferior à qualidade daquele ambiente que nós temos, né? Então acho que é por aí onde nós situamos o tema desse debate, né? E lamentavelmente eu penso que quem faz essa ideologização ou partidarização do tema ambiente está desinteressado em efetivamente discutir o tema como um tema sério e comum. Uhum. Falou na abertura em colapso ambiental. Por favor, alguns exemplos do que vem acontecendo e que faz com que a gente deva perder o sono em relação ao nosso meio ambiente no mundo, no Brasil, na região, professor Daniel. Olha só, na verdade, se nós tomamos o crescimento populacional que nós temos hoje, e as estimativas para os próximos 30 anos, que significa curto prazo a nível mundial, né? Projetos de 20, 30 anos que não conseguirão mudar o ritmo do crescimento populacional, significa que nós teríamos que ter pelo menos 30% a mais de planeta para saciar com a mesma qualidade as necessidades que nós temos hoje, porque nós teremos em torno de 30% de crescimento populacional. Esse número já é suficiente para identificar e poderíamos nos perguntar para onde vão aquelas pessoas que já não podem viver em espaços onde há catástrofes ambientais. Inundações, chuvas como nunca tínhamos visto, consequência do aquecimento global, da mudança climática, né, caracterizando isso como uma alteração da atmosfera pela emissão de gases de efeito estufa, que está fundamentalmente conectada ao modelo de consumo que nós temos, modelo de vida que prioriza o consumo, né, e que substitui tudo pelo consumo, substitui as relações afetivas por pacotes, substitui os tempos com os filhos por presentes, substitui a ideia de solução por uma invenção tecnológica, né, quando a Terra tem sua lógica, né? Nós não vamos mudar a lei de gravidade, nós não vamos mudar a lógica de bacias hidrográficas, nós não vamos mudar a composição do ar, da atmosfera, e nós vemos por conta disso, por exemplo, uma discussão de que a Europa ela está fechando suas portas para outros lugares do mundo. Não é outros lugares do mundo, é outros lugares do mundo empobrecidos, né? Então nós vemos a perda da qualidade ambiental, da possibilidade de produção, da ideia de qualidade de vida em algumas regiões do mundo, e ao mesmo tempo as regiões que têm melhor qualidade de vida ou que buscam produtos fora da sua região porque são regiões opulentas, que têm um desenvolvimento econômico forte, leia-se Europa e Estados Unidos especialmente. Os Estados Unidos buscam fora do seu território os produtos que eles precisam para a sobrevivência, seja o petróleo, seja alimentos, seja a água, enquanto que se discutem muralhas, armas, barreiras, as que forem necessárias para impedir a entrada de latinos nos Estados Unidos. Então, quando se fala em colapso, se tem várias dimensões, né, do aquecimento global e dos arranjos políticos que também mostram essa incapacidade, e por isso o colapso, essa incapacidade de solucionar uma relação de equilíbrio do homem com a natureza, uma relação política de boa convivência, né? Por outro lado, nós substituímos palavras, por exemplo, como liberdade, elas têm uma prioridade enorme, enquanto que a igualdade, ela já não está na pauta. Você pega, por exemplo, na política de previdência, e isso é importante relacionar, porque ambiente não é ecologia lá fora, ambiente é o nosso entorno, é o jeito que nós organizamos a nossa vida. As pessoas são contra o Estado, mas elas ocupam o lugar do Estado, a cadeira do Estado, para fazer políticas contra a população, contra a maioria da população, a favor de alguns. Por exemplo, a reforma da Previdência propõe arrecadar dos mais pobres dinheiro para repassar para aqueles que têm condições e que são ricos, como se eles fizessem um modelo de derramar riqueza, produzir empregos, produzir trabalho, produzir bem-estar para os mais pobres, né? É uma ironia, assim, é um equívoco na compreensão, e isso tem estado ausente dos debates. Então, o colapso está num modelo de privatização dos direitos em relação ao meio ambiente, especialmente a ideia de propriedade privada, né? Ela delimita território e aqueles que vêm estarão assentados aonde para ter o seu direito a um espaço, a uma convivência, a uma vivência digna, né? Então, acho que essas leituras elas mostram muito bem, e os autores que trabalham nisso, né, trabalham numa lógica de mostrar
nunca antes, né, somente na era do gelo, nas grandes mudanças, nós vivemos impactos tão fortes e tão ameaçadores da vida humana. Tanto que se fala numa crise antropogênica, né? Ou seja, resultado do antropos, do homem, né, nesse processo. Sim, estamos conversando com o professor Daniel Sensi. O assunto aqui é a Semana do Meio Ambiente. Nós noticiamos porque veio pelas grandes agências, pela chamada grande imprensa, que maio registrou aqui no Brasil a maior taxa de desmatamento da história da Amazônia. Que repercussão tem isso? Que olhar se pode ter para esse dado que foi apresentado pelo INPE, professor? Olha só, esse dado é muito real, a gente sabe, né, de que vem havendo um desleixo ou uma não aplicação das normas que estão no Código Florestal, na Constituição Federal, nas normas do CONAMA, que são de restrição, e o Brasil tem acordos internacionais para desmatamento zero há décadas já, né? Há uma década. Mas o Brasil também se isentou de estar responsável pela participação da rodada de debate sobre mudança climática. Assim como os Estados Unidos, né? Dizendo, não acreditamos muito nisso e tal, e não vamos participar. Agora o Brasil está revendo e vendo que poderá sofrer boicotes internacionais, né? E somente assim parece que as autoridades percebem o quanto nós somos parte de uma política mundial e não de uma bolha, né? Nós somos parte de uma comunidade internacional e não de um gueto que faz sua política independente das repercussões externas. Parece que nós temos dificuldade de aprender isso, mas tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, que estava fora, e não se deve ao Trump, mas se deve à oposição ao Trump, que definiu, sim, o orçamento continuar disponível, sim, nós vamos para o Chile na rodada de discussão do clima. E por que eu estou fazendo essa referência à reunião? Porque o principal compromisso brasileiro em relação a combate à mudança climática era assumir a política de desmatamento zero. E veja os dados, né? Então, por que é assustador e por que é uma época de colapso, efetivamente, de colapso ambiental, mas de colapso das condutas humanas, né? Nós não reconhecemos, parece que nós não queremos, né? Você questiona a ciência na área da saúde, você questiona as pesquisas em tudo, né? Vivemos uma época muito cética em relação a isso, e eu acho que recomenda, assim, barbas de molho, né? A gente pensar o que é que pode fazer as pessoas não se afixarem em fundamentalismos, em conhecimentos estreitos, que desconhecem os dados históricos, que desconhecem as pesquisas, feitas em todos os lugares do mundo. Não se trata de uma universidade A ou B brasileira, né? Se trata de uma produção de conhecimento mundial que a humanidade vem fazendo ao longo dos séculos, né? E parece que até isso nós não queremos assumir como uma conduta que nos indica, no mínimo, prudência, no mínimo, precaução, né? No mínimo, as políticas de prevenção, que são os princípios fundamentais aí do direito ambiental também. Bom, e que olhar tem o professor Daniel Sensi para o que já fez uma citação há pouco, fez essa relação aqui do município com o acontecimento da desocupação no Getúlio Vargas. E Juí, que olhar tem o professor para as coisas que dizem respeito ao meio ambiente aqui na cidade, os debates, uma Agenda 21, uma associação que tem já uma história também em relação a essa temática. Há quantas andamos em relação a esse tema, professor, aqui em âmbito municipal? Olha só, em relação a esses temas, né, nós poderíamos dizer, vivemos uma avalanche de globalização de condutas que não são muito favoráveis à convivência, mas são favoráveis a um neoliberalismo, né, simplificando. Como é que se combate isso, o que é possível fazer em relação a isso, numa outra lógica, né? Eu penso que o pensar global e agir local, ele é uma boa síntese, né, por mais que seja um chavão, é uma boa síntese do que é possível fazer. Nós temos que pensar políticas locais mais inteligentes. Por exemplo, você fez uma difusão aí de uma política de melhoria de gestão através da informática e da informatização de vários setores, né? Da comunicação que vai facilitar o diálogo entre sistemas de dados e tal, o que é muito bom, e se chama isso de cidades inteligentes.
Eu diria que uma cidade não é inteligente se ela deixa crianças passando necessidade. Porque uma cidade não é inteligente se ela continua contaminando águas, se ela continua desmatando e se ela continua fazendo políticas que não conseguem chegar a 10% da separação do lixo lá no final. Os resíduos sólidos da nossa cidade, as dúvidas são se nós chegamos a 10, estamos abaixo de 10, um pouco acima de 10% de separação efetiva, que é aplicar uma lei de resíduos sólidos, que é maravilhosa, é muito boa, né, mas que nós parece que não desconhecemos que ela existe, e ela vai completar aí 10 anos. Né? Nós não fazemos as políticas mínimas, né, no sentido de mudar essa lógica, essa realidade. Quando eu digo não fazemos essas políticas, significa que nós fazemos outras políticas. E isso é fazer política, é uma opção política. Ou seja, nós estamos fazendo uma opção política que não protege a água, que não protege as pessoas, que não protege a qualidade do ar, que não oferece espaços de convivência e lazer suficientes para uma cidade do nosso tamanho. Eu não canso de repetir que as cidades bonitas e que marcam a vida da gente quando a gente circula pelo Brasil, pelo mundo, são as cidades que têm ótimos espaços de convivência, lazer, parques e tal, né? A nossa cidade, por uma série de indicadores, ela está bem situada. Agora, tem outros indicadores que são vinculados fortemente à questão ambiental e ecológica e de bem-estar humano, que nós precisamos avançar, nós podemos avançar mais rápido. Agora, me parece que nós, efetivamente, não colocamos isso como prioridade, né? Então, leituras de sustentabilidade ou da diversidade, né? A Agenda 21 tem um espaço sempre no terceiro sábado do mês, será sábado, em relação ao meio ambiente, terceiro sábado do mês na sede acadêmica da FIDENE Unijuí, que debate problemas e estuda soluções e pensa junto com as pessoas que têm interesse. Nós temos a IPAN em Ijuí, que é uma associação, uma ONG, né, uma organização não governamental, que ela agrupa pessoas que têm interesse em discutir a questão ambiental, que alternativas, que caminhos, o que fazer para uma educação ambiental diferente, que é importante, a dimensão da educação ambiental. Eu não imagino que uma cidade seja boa se os cidadãos não se movem, se eles precisam do Estado ameaçador ou fiscalizador ou cobrador de multas, taxas, impostos, para fazer com que as condutas sejam adequadas, sejam melhor relacionadas na relação do homem com a natureza. Então, acho que aprender essas questões e aplicá-las localmente é fundamental como uma luz no fundo do túnel, né? A possibilidade de iniciar uma mudança de verdade, ela se dá no espaço local. Eu acho que as legislações elas já existem, o direito internacional, a ONU, através das declarações, dos acordos, né? Dos pactos, ela tem proposto as diretrizes gerais que a humanidade precisa, que os governos precisam, mas os governos somos nós, né? Os governos não são os outros. Os governos é no local, no estadual, no nacional, mas começa no local. Esse nós podemos fazer, nós temos ao alcance de fazer um bom debate, qualificar o debate e fazer políticas diferentes, né? Então, penso que é importante sim um dia do meio ambiente, o dia da árvore, o dia da água, o dia, né? Nós criamos tantos dias, mas parece que eles não conectam na política. Então, eles têm uma função, sim, de nos despertar para uma consciência. Quem sabe ele precisa. Nós passamos 1 ou 2 dias falando desse tema e depois a gente esquece. Então, acho que a mudança está numa ação local que se estabeleça um debate de prioridades, que daí significa estabelecer qual é a prioridade número 1, número 2, número 3. Elas têm dinheiro, elas têm gente cuidando disso, porque se elas não têm essa estruturação, ela não é uma política, né? Então, acho que disso nós carecemos, né? E não é um privilégio de Juiz, é um privilégio do Brasil, de que nós, de fato, não priorizamos essas questões ambientais. Professor Daniel, você está chegando uma pergunta aqui de ouvinte pelo 33328000, que é o WhatsApp da repórter. Você se consegue contribuir nisso. A pergunta é que tipo de profissionais que trabalham no IBAMA. Faz aqui um questionamento sobre... quer protocolar algo em relação ao IBAMA de Santo Ângelo. Sabe dessa estrutura do Instituto aqui na região? Olha, particularmente aqui na região não sei como está hoje a estrutura, porque ela vem sendo também esvaziada, né? Sim. Agora, os profissionais do IBAMA são profissionais concursados,
são profissionais que fazem provas e concorrem com muitas pessoas porque são espaços de referência e tem um reconhecimento, meu reconhecimento técnico sempre, né? Eu acho que nós não entendemos mensagens como, nós temos que desmatamento zero. Bom, desmatamento zero não significa que absolutamente não podemos tocar numa árvore. Agora, se a realidade mostra que nós precisamos mais árvores, se eu tirar uma árvore, eu devo repor. Eu devo repor 1, 2, 3, 5, né? E, evidente, nós temos as políticas de proteção às árvores, às espécies em extinção. E aí, normalmente, entra nos campos de conflito, né? E imagino que a pergunta tenha um pouco essa preocupação de entender como se relaciona com isso, né? E o IBAMA, a nível nacional, nós vemos, né? Os negócios, especialmente negócios de desmatamento no centro-norte do Brasil, matam líderes, matam fiscais do IBAMA, né? Porque eles estão cumprindo o seu papel de fiscalização e de orientação. Eu acho que nessa área, inclusive, de fiscalização e orientação, seja o IBAMA, ou seja aqui no estado a FEPAM e mesmo a nível municipal, eu acho que as pessoas têm um preconceito, é não procurar a orientação adequada junto ao órgão adequado. Então, se a gente busca a orientação adequada, é possível sim fazer as políticas, organizar uma propriedade, organizar um terreno, organizar uma rua, com as devidas licenças, que são as orientações técnicas adequadas para as condutas, né? Mas parece que nós temos dificuldade em nos relacionar naquela compreensão inicial que eu dizia. Parece que tudo é contra desenvolvimento, contra crescimento, quando se fala na questão ambiental. E, na verdade, não é. Ok. Quero agradecer aqui por nos atender no Fatorama, professor Daniel Sense. Siga conectado com essas questões locais. Percebi que está muito atento aos assuntos do dia a dia aqui do município, palestra de cidades inteligentes, desocupação na área do Getúlio Vargas e toda essa conexão que merece ser feita e essa inter-relação que existe. Muito obrigado pela entrevista. Até a próxima, Sense. Um abraço, Luiz. Ficamos à disposição.